Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje vamos falar de um assunto que foi levantado no nosso grupo do WhatsApp numa discussão na terça-feira, se não me engano, que estávamos falando sobre os efeitos da mediunidade no corpo físico do ser humano. Bom, há bastante tempo que a gente não fala de mediunidade aqui, porque é um assunto que se tornou um pouco pedante e repetitivo, né? Porque falou-se muito de kardecismo, falou-se muito de Umbanda, principalmente na época da Oculta Umbra. Mas de uns tempos pra cá a gente não tem falado nisso, já que a casa Oculta Umbra se desfez. Então veio a calhar novamente esse assunto e foi puxado por um membro do grupo do WhatsApp. Lembrando sempre que se vocês que estão ouvindo, quiserem participar dos debates e das conversas, dos bate-papos, das bebedeiras e da rádio que rola aqui da Imperium Fortuna, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo aberto, não é só para membro nem nada do tipo, nem só para apoiadores, onde a gente levanta vários assuntos, e esse assunto de hoje foi levantado por um membro novo, inclusive, lá. Então, se você, por acaso, quiser que algum assunto seja levantado aqui, tirando a forma tradicional, você também pode puxar esse assunto lá no grupo. Se a galera realmente aceitar ele e tal, e der mais pano pra manga, a gente grava um podcast e continua depois o debate lá no nosso grupo, certo? Para entrar no grupo, basta você ir em imperiumfortuna.com. E lá na Imperium Fortuna você vai ter o botãozinho do WhatsApp, onde você clica e vai direto para o nosso grupo no WhatsApp, que é um grupo aberto, certo? Bom, então vamos lá, vamos começar com esse assunto. O que rola? Algumas pessoas acreditam que todo macumbeiro é fudido, né? Alguém já deve ter falado essa frase pra você, ou você já deve ter ouvido falar ela em algum lugar. Eu mesmo citei essa frase, que foi dita por um merda de um mago aí, que eu não vou citar os nomes porque eu não gosto de treta, mas muita gente sabe aí, né? Um mago do anel. Então o que rola? Essa frase de que todo macumbeiro é fudido vem muito da questão de que tem uma crença de que todas as pessoas que são médiums e elas trabalham com incorporação, elas sofrem algum tipo de sequela por utilizar o seu corpo de uma forma não dentro do padrão físico, vamos colocar assim. Ou seja, pelo fato da pessoa utilizar o corpo como uma ferramenta para conseguir acessar, sejam planos espirituais ou entidades espirituais, isso geraria determinadas sequelas que fariam sim com que a pessoa desenvolvesse doenças físicas, porém com base espiritual. Algumas pessoas já devem ter ouvido histórias de bruxos, bruxas, macumbeiros, macumbeiras, feiticeiros, evocadores e etc., que acabaram no final da vida ficando muito doentes, e muita gente se pergunta isso de mas se o cara ele é um bruxão do mal, então por que ele não se curou, né? Então vem essa questão de que existe sim o conto, né, o causo de que você trabalhar muito com o mundo espiritual vai trazer sequelas. Em algumas linhas espiritistas, vamos botar assim, eles chamam inclusive a pessoa que recebe uma entidade, né, que incorpora uma entidade, ou que é possuída por uma entidade, eles chamam de aparelho. Em alguns lugares eles chamam até de ferramenta mesmo. Fora os outros nomes, cavalo, burrinho e coisa do tipo. Você percebe que o médium incorporador, ele não é muito bem tido como algo que tem que ser muito cuidado. Apesar de que existe sim um treinamento, foi inclusive algo que foi levantado do último podcast, né? E essa questão de que os médiums, eles simplesmente entram lá no terreiro e do nada começam a receber, seja isso num templo kardecista, num terreiro de macumba ou numa ordem mágica, cara, isso não existe, tá? Obviamente, né, eu não posso falar por todos, mas vamos falar dos sérios.
Ou seja, um terreiro de macumba sério, um templo espírita sério, uma ordem mágica séria, eles não funcionam dessa forma, de o cara simplesmente chegar lá e falar, sou médium, e bum, na mesma noite tá tomando cachaça e recebendo pai de santo, e recebendo santo. Não é assim que funciona. Tem toda uma preparação, tem todo um treinamento, tem toda uma ritualística e em alguns casos tem toda uma doutrina que a pessoa tem que adotar para que ela possa então começar a trabalhar naquele templo ou naquele terreiro, seja o que for. Eu vou citar mais os exemplos que eu tenho de templos kardecistas, porque eu não sou muito de frequentar terreiros de macumba, mas podemos fazer uma segunda parte desse vídeo trazendo uma pessoa que tenha mais acesso a isso, que tenha mais vivência dentro de terreiro, que eu conheço uma galera, então eu posso pedir para eles gravarem um podcast, né, falando mais disso. Mas nos templos kardecistas, pelo menos os que eu frequentei, visitei, etc., eu percebi que a pessoa, o médium em si, ele lá realmente não é tratado somente como uma ferramenta, mas sim como uma pessoa que foi abençoada para sim ser uma ferramenta, mas ser ferramenta de algo maior, né? Porque eles acreditam num Deus maior e coisa do tipo, em espíritos de luz. Porém, no kardecismo, principalmente o mesa branca e coisas do tipo, é uma doutrina, é uma vivência que tem que ser aplicada ao médium para que então ele possa trabalhar como ferramenta, né, vamos botar assim, dentro do templo. Então o médium, ele tem que ter uma alimentação regrada, ele tem que ter um dia a dia regrado, ele tem que ter um relacionamento amoroso regrado, muito parecido com o que se cobre em ordens mais pesadas e coisas do tipo. O kardecismo é tido como doutrina exatamente por isso. Ao contrário do que a gente vê no terreiro, por exemplo, onde a pessoa ela tem um curto período onde ela é preparada e depois ela já começa a trabalhar com aquilo, mas ela tem algumas pequenas coisas que ela não pode fazer, mas o resto está liberado. No kardecismo é um comportamento mais religioso, onde eles tentam realmente mudar como a pessoa vive a vida dela, para que então ela possa caber melhor dentro da doutrina espírita. Bom, isso teoricamente seria para que a pessoa tivesse uma vida do jeito certo, porque teoricamente eles sabem qual é o jeito certo. Mas a gente também pode tomar que isso é a forma que eles encontraram de manter a ferramenta espiritual deles, ou seja, o médium, durando mais tempo. Por quê? Se a pessoa realmente seguir aquela doutrina e todas aquelas regras que foram passadas dentro do templo kardecista, ela, além de ter um acesso melhorado ao mundo espiritual e às entidades espirituais, ela sofre menos dano da incorporação e do contato com o plano espiritual, certo? Então, por isso é comum você ver médiuns kardecistas muito velhinhos e que duraram bastante tempo, mas você percebe que a vida deles é quase que morando dentro do templo. Eles se tornaram uma espécie de monge, sacou? Eles moram mesmo, literalmente, dentro do templo. Eles abandonam a vida antiga deles, que normalmente era uma vida desregrada e coisa do tipo, e começam a viver dentro dos templos como se fossem monges mesmo, dedicando a vida deles inteira, tanto física quanto espiritual, né, a prática do espiritismo, do kardecismo em si, independente da linha kardecista que eles utilizam. Então, é realmente fato de que o fato de você incorporar e etc. pode afetar o seu corpo físico? Bom, eu estava dando uma pesquisada e vi que tem alguns estudos da Umbanda que dizem que sim, que devido às transformações e aos estados físicos que você atinge enquanto está incorporado, isso pode vir a afetar o corpo físico. Porém,
Um médico poderia falar melhor disso, e eu não sou médico, mas uma coisa que foi citada, que eu reparei, é a questão de que quando uma pessoa ela vai incorporar o batimento cardíaco dela, fica desregulado, ela começa a suar loucamente ou fica muito gelada, e essas coisas de efeitos especiais que ocorrem quando uma pessoa está incorporada, né? Fora, né, obviamente, qualquer tipo de ritual que tenha algum tipo de manifestação punitiva, como enfiar prego no céu da boca, mastigar vidro e, obviamente, fumar charuto, fumar cachimbo, beber 2 litros de cachaça sem parar, comer sabonete, sambar em cima de caco de vidro. Obviamente, essas coisas vocês sabem que sim, pode dar merda, né? Porque em alguns casos a pessoa ela não volta inteirona, como magicamente é mostrado na televisão. Às vezes a pessoa ela faz isso, ela volta meio fodida porque o bicho que entrou nela não cumpriu os acordos de olha, faz o que eu quiser que depois quando eu for embora tudo vai embora comigo. Não. Já vi nego já assim com a boca machucada, queimada. Já vi gente tendo cirrose, tendo problema de fígado, entendeu? Vomitando porque comeu porcaria. Tudo isso trabalhando, né, com entidades que incorporavam nele, vamos botar assim. E muitas pessoas desistiram, né, da incorporação e fecharam o corpo, vamos botar assim, exatamente devido aos efeitos colaterais que vieram depois de 1 ano, 2 anos, né, de trabalho com isso. Então, e aí, é verdade isso? Realmente incorporar faz mal? Bom, é óbvio que isso vai ser um debate que vai continuar lá no grupo, certo? A gente já tá batendo aqui os nossos 11 minutos. Esse podcast é um pouco mais longo, mas eu já quero logo no meio dele deixar bem claro que esse daqui é para um debate, né? O debate ele começou lá no nosso grupo e ele vai continuar lá no grupo. Então a primeira parte do debate é essa. Vocês acreditam que isso realmente pode acontecer? De que uma pessoa quando ela incorpora, ela realmente pode sofrer sequela? Ou na verdade a gente tem que acreditar cegamente no culto e o culto a gente confia? E como o culto diz que quando você é possuído por uma entidade, na verdade o que ela está fazendo é uma limpeza. Então quer dizer que aquilo faz bem para a saúde, porque a gente tem essa visão. Alguns médiuns que incorporam, eles se sentem muito bem depois de uma sessão onde ele incorporou determinado espírito, né? Normalmente eles têm um certo apego a esse espírito e acreditam que esse espírito, o que ele faz é dar uma limpada, né, no corpo da pessoa enquanto ele está dentro dela. O que é complicado, né? Porque aí normalmente gera uma espécie de idolatria e a pessoa fica meio que dependente dessa hemodiálise espiritual, né? Onde esse espírito entra no corpo da pessoa, limpa tudo que tá sujo ali e aí quando sai leva com ele todas as mandingas, problemas e qualquer coisa do tipo que aquela pessoa estava carregando. Então isso daí gera uma adoração. E além da adoração gera uma dependência, porque quando você se sente muito bem com uma coisa, né, e ela não dá nenhum tipo de consequência, é a mesma coisa que você usar a melhor droga do mundo, né? Imagina, você ir lá e usar uma cocaína, só que ela não te dá efeito colateral nenhum. Ela só vai te deixar hiperelétrico, hiperacordado, hiperativo e depois nada vai mudar, entendeu? Então a gente sabe que no âmbito espiritual isso também teria o mesmo efeito no cérebro da pessoa. Aí é onde entra a doutrina, né? A doutrina já teria que te ensinar a lidar com a necessidade do vício. Então você iria sim ter aquele espírito adentrando no seu corpo físico, fazendo essa filtragem maravilhosa, deixando o seu corpo mais lindo, leve e solto. E aí quando ele saísse, você não iria se viciar naquilo, porque você é uma pessoa regrada, equilibrada como um monge, certo? Então você só vai aceitar aquilo como uma espécie de dádiva e não como algo que você pode ter a hora que você quiser. Isso é que a doutrina diria, entendeu? A gente sabe, né, que tipo, doutrina é um negócio que o nego fez para que as pessoas quebrem.
Então também tem esse problema da pessoa ficar dependente espiritual, né, de alguma entidade que faça essa filtragem no corpo dela. E a dependência é um problema neurológico, né, psicológico, vamos botar assim. Então foi sim uma incorporação que gerou esse vício na pessoa. Então é um dano, né, uma sequela. E algumas pessoas, né, para finalizar, acreditam que você fica com sequelas de trabalhar com o espiritismo no geral porque existe uma coisa chamada passe, né? E em alguns casos o passe consiste em você servir de ligação entre um espírito e a pessoa que está com algum problema. Então, digamos que essa pessoa ela está doente, você quer tirar as, abre aspas, doenças dessa pessoa. Então o espírito vai lá e diz que pode fazer isso, mas como aquela pessoa não é médium, ela não pode mandar aquilo diretamente para o espírito. Então você serve de condutor para aquilo ali. Então você absorve os males daquela pessoa e depois você envia esses males para o espírito e o espírito vai dar sumiço neles. Então a pessoa que foi lá, né, recebeu o passe, ela sai limpa, né? O cara que é o condutor, que é o médium, se ele fez tudo certinho, ele vai sair orgulhoso de ter feito um favor. E o espírito que vai realizar aquele desejo é o trabalho dele, então foi um dia de trabalho bem feito. Mas percebam que isso daí é o melhor cenário possível, né? O que pode acontecer na verdade? O que pode acontecer na verdade é que não exista espírito nenhum atrás do médium e que o médium está fazendo é uma espécie de transferência de energia negativa para ele, acreditando que alguma coisa vai salvá-lo. Porém, o que acontece no final é que ele vai acumulando, né, essa energia negativa, né, dentro do corpo dele ou no perispírito, que seja. E esse acúmulo acaba gerando anomalias no corpo físico. E, por exemplo, uma coisa que as pessoas citam muito é que muito médium morre de câncer, né? Devido a quê? Devido a esse acúmulo de miasma dentro do corpo físico, certo? Que ele puxou enquanto fazia esses rituais de passe. Como eu disse, também acontece o passe em Umbanda e coisas do tipo, mas eu, como não sou um frequentador, prefiro não falar para não falar merda. Mas no kardecismo realmente funciona assim. O cliente vai lá, ele senta, a pessoa que é o médium vai lá e dá o passe na pessoa, magnético, né? Dá uma aguinha magnetizada para a pessoa beber, fala para ela ter uma vida regrada, e aí depois o próprio médium vai lá e fala com o espírito de luz que está presente ali naquele templo durante aquela sessão, e esse espírito de luz levaria toda essa energia negativa pro cafundó dos Judas, certo? Eu acredito que ele deveria transferir pro umbral, né? Porque eu acredito ainda que esses miasmas, essas coisas, na verdade são coisas do umbral que não deveriam estar aqui, mas estão. Mas isso daí é papo para outro podcast. Então essas são algumas visões de que a mediunidade pode fazer mal à saúde. Lembrando que esse debate continua lá no grupo. Pode dar a tua visão, pode concordar, pode discordar. Não quer entrar no grupo, não gosta de grupo do WhatsApp, a gente tem aqui os nossos comentários, você pode comentar. Tem um comentário aqui no portal, tem um comentário em Facebook. Particularmente eu não gosto de Facebook, mas eu sei que é mais acessível, certo? Deixa lá, fala da tua experiência, o que tu acredita, se tu já viu acontecer, se aconteceu com alguém da tua família, certo? Se tu pulou fora antes que desse merda. Então, bom, não esqueçam que nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, no Castbox e em todas as ferramentas e redes sociais que você possa encontrar. Se você gosta muito do nosso conteúdo, se inscreve nos nossos canais e isso faz com que o nosso canal cresça e que talvez eu possa monetizar lá no YouTube, no Spotify, para que aí eu possa, né, investir mais no nosso canal, gravar mais vídeo, ter maior qualidade, chamar mais gente, aumentar a equipe, essas coisas que vocês querem tanto, e também poder fazer sorteio, essas coisas do tipo, certo? E lembrando sempre que se você gosta muito mesmo do nosso conteúdo, a gente tem o nosso Apoia-se, que é o nosso sistema de doação, e a gente tem o nosso Pix, né, que todo mundo já está acostumado a fazer doação via Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com.
tá escrito aqui na nossa descrição, né? Mas é bem fácil, né? Você pode doar o quanto você quiser no Pix. E você pode doar pelo Apoia-se. O Apoia-se a galera tem um pouquinho de medo porque acha que é mensalidade. Gente, não é mensalidade. Eu já disse, é doação. Você doa quando você quiser e quando você puder. Só que no Apoia-se o mínimo é R$5. No Pix você pode doar o quanto você quiser, de 1 centavo a R$1.000. De preferência R$1.000, certo? Porém, se você em qualquer um dos dois doa pelo menos R$5, você ganha direito de pedir um tema para que a gente grave um podcast, certo? Então, sobrou aqueles R$5. Eu ouço o canal desse cara toda semana. Vou doar R$5 e vou pedir um tema, certo? O tema demora 1 a 2 meses para ficar pronto, porque eu tenho que fazer um estudo antes, mas o seu podcast vai pro ar de qualquer forma, certo? Se não puder doar, gente, não tem problema. Eu sei que o Brasil está numa merda, então é complicado realmente, mas, né, se der, estamos aí. Não esquece de deixar o like, compartilhar com o coleguinha e por hoje é só, até a próxima. Fortuna!